Olá, gente querida, consagrada, que curte esse podcast, A Casa Invisível e as coisas legais que rola por aí nesse mundão. Esse é mais um episódio do Papo de Ocupa. Esse podcast que a gente fez com madeira velha e uns preguinhos desentortados aqui na Casa Invisível. Estamos no meio de uma série sobre arte e ocupação. E nesse episódio conversamos com Renata e Suelen, que tocam o projeto Mil Contra, de dentro da Casa Invisível. A Mil Contra produz e distribui uma série de materiais, de fanzines, camisetas, livros, adesivos, pôster, sempre a partir de temáticas anticapitalistas e anti-autoritárias. Conversamos sobre a história da distro, sobre movimentos autônomos, sobre arte, sobre as potências desse tipo de espaço, e foi uma conversa suave e gostosinha. Então, enquanto lava a vasilha do almoço, enquanto cata os cocô dos gatos, ou prepara o café da manhã, dá um play aí nesse papo. Bom, gente, muito obrigado por terem topado aí a conversa. Queria que vocês começassem se apresentando e apresentando a Mil Contra, o que fazem. Bom. Sou Renato, sou do coletivo e morador da Casa Invisível e também participo da Mil Contra, faço vários papéis ali, desde a edição de materiais escritos, tradução, revisão, e faço também diagramação, design, algumas artes que transformam em camisetas, em algumas coisas que eu faço também. Opero bastante a serigrafia ali, a confecção das coisas, das estamparias, dos pôsteres e tal. E bastante da impressão, encadernação e tudo mais. Muito disso, grande parte disso aí é dividido com a Su, que pode se apresentar também. Eu sou a Su, eu faço parte também da cooperativa Mil Contra. Inicialmente eu estive colaborando mais na parte administrativa, de organização financeira e coisas assim, mas nos últimos tempos eu tenho me aventurado a produzir algumas artes também, que se transformam em alguns produtos que a gente vende ou distribui. E acho que é isso. Eu não me identifico enquanto artista, meu trabalho não passa nem perto disso, mas tem sido uma experiência legal estar construindo isso dentro da Casa Invisível, construindo isso autonomamente. Eu só discordo porque eu acho que você é artista, sim. Ficar de falsa modéstia aí, não cola. Essa gravação, a ideia dela é que ela vai entrar numa série de podcasts que discutem a relação da arte com a Casa Invisível e a arte com o Espaço Rebeldes, assim, né? Mas a noção de arte que tem sido abordado, assim, não necessariamente é uma arte igual, de artistas consagrados e tal, mas de maneira bem ampla, né? Assim, a produção estética, a produção visual, a produção material aí que existiu é arte. Não precisa fazer frescura, né? E tem enfim, mas é uma noção bem aberta, assim. E a Mil Contra tem quanto tempo? Acho que surgiu um pouco antes da pandemia. 2019, 2020 a gente já estava fazendo as banquinhas, que eram as banquinhas de materiais da casa. Aí a gente tinha a ideia de fazer uma loja virtual, aí acaba que tem que ter um nome, dar um nome, tem que instituir algo assim, então foi um pouco antes ali da pandemia, a gente já estava dando um nome, criando um Instagram, tentando ter um catálogo, dar um corpo para a coisa, ver o que nós vamos fazer. E aí na pandemia mesmo que o negócio de fica em casa, não dá para trampar, não dá para sair,
quem tem trabalhos assim, informais, que dependem muito de estar na rua e tudo mais, como é muito meu caso também, de não estar, né, num emprego formal registrado, a gente estava buscando formas de trampar de casa, produzir de casa, e a loja meio que surgiu oficialmente na pandemia, né? E acabou que virou uma fonte de renda que deu para segurar as pontas, né? No meu caso, a Sueli trampa e tal, com um emprego mais formal, né? Eu tenho só trampos informais, mais arte e tudo mais, artísticos, e logo antes da pandemia também eu estava trampando de garçom e tudo mais. E a gente tinha a banquinha que era mais beneficente para casa, para manter, para ajudar a vender umas coisas, que financiava alguma coisa, comprar material, pagar uma conta, a gente já estava ali com conta de água, já tinha conseguido algumas ligações. Na pandemia, por exemplo, eu estava vivendo só com um auxílio emergencial e tendo que ficar em casa, até porque não dava para, no meu caso, não estava dando para fazer as coisas que eu fazia, então, vamos fazer virar a loja, né? Online. E a Su, com toda a expertise dela aí, técnica, engenhocas digitais aí, fez um site impecável, inclusive essa parte da pesquisa pesquisa do como fazer várias coisas, foi ela que conseguiu fazer que a nossa produção ficasse bem melhor, né? Pesquisou, ela mostrou que a gente estava fazendo a serigrafia tudo errado. Mostrou aí quando eu comecei a aprender a fazer as coisas direito. Então, nesse período de isolamento, de incerteza, de tipo assim, não tem nenhuma renda, essa estrutura coletiva que é uma salinha na ocupação, a gente começou a fazer um mutirão para transformar o ateliê ali, a loja. Durante as notícias de que a pandemia estava chegando, então a gente fez ali, foi um dos últimos grandes mutirões coletivos abertos, assim, batendo piso, pintando parede, instalando rede elétrica, a parte elétrica, tudo ali. Então, quando chegou a pandemia, a gente estava ali fazendo essa manutenção e fazendo a loja nascer de fato. E ali deu para mandar camiseta, livrozinho, materiais da casa, materiais que a casa produz, materiais sobre a casa, invisíveis, sobre outras coisas, né, de feminismo, anarquismo, antifascismo, materiais educativos. Deu para mandar fazer isso e assim, mandar para o Brasil todo, desde o Acre ao Rio Grande do Sul, no Ceará, a gente estava lá mandando coisas e conseguindo produzir ali. Saía de casa para comprar papel, comprar tinta, comprar camisa e ir no correio depois mandar, porque não tinha feira, não tinha nada, então surgiu meio que assim, surgiu meio que oficialmente. A estrutura que existe hoje foi 2020, que deu esse boom aí e virou um projeto que hoje coloca, por exemplo, coisas que eu já fazia, coisas que a gente fazia voluntariamente, né, de graça, por militância mesmo, por achar que é importante traduzir um texto, botar ele para circular, por achar que é legal fazer uma camisa com uma mensagem, uma camisa sobre a casa, uma camisa para a campanha de Despejo Zero, uma camisa... alguma coisa que a gente acha legal, que circule e tal, e que possa ser beneficente para casa. Agora ele é um projeto que, a partir dali, começou a ser uma fonte de renda para pessoas que podem trabalhar ali, ter uma experiência de autogestão e que usa e ao mesmo tempo que usa a estrutura da casa como ocupação da casa invisível, ajuda a estruturar ela de alguma forma, revertendo a grana para os custos cotidianos ou estruturais da casa. Total. O que mais dá pra gente explorar aí? Estou investigando na minha cabeça aqui. Não, mas total, boto muita fé. Não, e é um puta trabalho criativo, né? Porque é muita produção, né? De imagem, de texto, Enfim, eu acho muito foda. Sim. É uma possibilidade de experimentar muitas coisas também, assim, né? Por ser uma cooperativa e autogerida, eu acho que a gente não tem tanta pressão de talvez produzir tanto no volume que, por exemplo, talvez se você trabalhasse numa agência criativa, você teria a obrigação de produzir. Então você tem mais espaço para produzir no seu tempo e experimentar mais coisas também. Então você não precisa ficar preso a uma única técnica, a uma única estética. A gente tem ali
espaço para experimentar, espaço para pesquisar, né, outras técnicas de arte, então, sei lá, a risografia, estilogravura, acho que tudo isso muito graças a possuir essa infraestrutura que é proporcionada pela casa e por ter esse esquema de cooperativa, assim, que é muito mais flexível do que seria uma relação de patrão e empregados, assim, né? Quando você está nessa relação de trabalho, você está sujeito à agenda de outra pessoa, né? A agenda de um patrão, de um gestor que tem sua própria agenda e ele coloca ela em prática, você é só uma ferramenta ali e o seu trabalho ele nunca vai ficar com você, ele vai ser dividido com você o resultado dele, né? Ele vai ser apropriado ali, né? O lucro, a venda vai ser apropriado ali, né? No básico das relações econômicas aí, de mais-valia, do caralho 4. E essa coisa que você falou é muito importante, né? Colocar nessa perspectiva de que a gente está numa ocupação e a gente quer conseguir, às vezes, ajudar outras ocupações, outros espaços a serem isso, né? Se você está conseguindo ocupar um espaço para morar, você consegue fazer mais coisas com ele. Não só morar, você pode fazer eventos. Esses eventos, eles colocam algo para a comunidade, né? Você mostra que, por exemplo, se você vai fazer uma mostra de filmes, se você vai fazer uma biblioteca, um bate-papo, uma oficina, as pessoas em torno vão ter uma relação que, né, vão valorizar a existência desse espaço e vão apoiar. Então, você coloca algo para a comunidade e você tem um apoio. Aí, se você tem uma atividade econômica, você conseguiu liberar grande parte do custo de sua vida ocupando, pelo menos temporariamente, quando você luta pelo direito de fato à moradia, né, uma coisa definitiva, você está sem ter o aluguel. Você não tem o peso do aluguel, você pode fazer outros corres. Se você está trampando em outro lugar, você consegue juntar uma grana e economizar tempo de metrô, por exemplo, se você mora no centro. Mas se você, além de morar, conseguir ter um trabalho cooperativo, conseguir desenvolver uma parada, você libera ainda mais tempo e a pressão de um mercado que ela ainda existe, né? Você vai ter que estar produzindo e vendendo. Então, cooperativismo também não é a solução, né? Uma luta anticapitalista, é um meio para, às vezes, facilitar a existência, né, da luta e dos indivíduos em luta. Mas, se a gente faz isso e faz dessa atividade uma atividade econômica, a gente vê muito mais vantagem do que em outros espaços. Eu participei de, pelo menos, uma outra meia dúzia de espaços, ou participei organicamente, ativamente, ou colando junto de vários outros espaços que você tinha que pagar um aluguel, que eram, por exemplo, centros sociais, né? O maior exemplo deles é o Espaço Impróprio, que eu participei lá em São Paulo, mas teve também o Stiling, teve a Loja Grátis em BH, que nesse caso era Comodato ali no Mercado Novo, né? Antes da gourmetização, né? Anos 2000 ali. Mas assim, todos esses, quando você tem um aluguel, tem coisas que você tem que fazer, porque dia 30 tá aí, você tem que pagar. Então você faz correndo, você faz às vezes com a estrutura que dá, e você não tem tempo de maturar, de escolher o que você vai fazer, de juntar uma grana e fazer, não vou fazer isso agora porque eu preciso comprar uma impressora, uma guilhotina, uma mesa para serigrafia, ou pagar um domínio de site. Você vai fazendo, que o imperativo é pagar o aluguel, pagar as contas para essa coisa existir. Se você ocupa, isso tentando aqui destrinchar o que a pessoa ali falou, e essa estrutura está ali livre, você consegue fazer isso de uma forma para fazer a coisa realmente a sua cara. Então você começa a agir ali, aí quando você está ocupando e fazendo um projeto assim, você começa a entender por que os playboys fazem as coisas melhor também, né? Porque o pai dá um investimento, usa um espaço que é da família, ou que o aluguel não pesa porque ele tem uma carência, ele tem um crédito, ele tem uma mesada, tem uma porra assim. Ele faz o tempo dele, e tem tempo para testar, errar, tentar de novo. Quando você é pobre e fudido, igual nós, que a gente faz, às vezes, abre estabelecimento sem estar pronto, abre em obras, é porque você acredita muito na parada, você fala, isso aqui é o que eu quero fazer, isso aqui que é importante para a comunidade. Muitos centros sociais sucumbem depois de um tempo, porque não conseguem se manter. Quando tentam fazer alguma coisa, um evento que vende comida, que vende bebida, um show, um ingresso, alguma coisa assim, depois de um tempo isso se torna sustentável e vira uma fonte de frustração, né? Então, obviamente que uma ocupação tem outras fontes de frustração, que é batalha legal, problemas com estrutura
e tudo mais, mas assim, essa parte econômica, quando a estrutura permite, quando não há uma ordem de despejo, está tudo ameaçado, que foi inclusive o que a gente passou, quando nada disso está acontecendo, você tem uma estrutura e tem capacidade, cara, isso fica uma coisa muito mais fácil de você desenvolver um projeto. Aí o que eu vi ali? Uma coisa que eu faço há 15 anos, que é traduzir textos, editar textos e fazer um zine, um livro, alguma coisa assim, montar uma banquinha que eu fazia beneficente. Agora eu consigo fazer, ainda ser pago para isso, tipo assim, conseguimos vender coisas e isso ter uma parte ali que seja, que pague as minhas horas de trabalho, então eu não estou só, quando eu estou trampando na cooperativa ali no InfoShop da casa, eu não estou só sendo um militante voluntário, eu também estou sendo remunerado de alguma forma que vai me ajudar. Comprar um tênis quando o meu furar, fazer o sacolão, pagar a internet, tudo mais. Isso é pela primeira vez eu vejo isso, depois de 15 anos, né? Depois de 15 anos. Eu consigo, teve uma época na pandemia que a gente conseguiu ter um salário mínimo, né? Pela mão de obra, assim, isso foi uma conquista, assim, muito rara, né? Eu consegui se pagar para fazer zine, anarquista, adesivo antifascista, camiseta de ocupação, é uma grande vitória, né? Isso é muito raro. Muitas vezes a gente está nos movimentos que a gente consegue só dar. Consegue só dar e não consegue se nutrir. Não estou nem falando de usar um movimento para vender. Vamos fazer qualquer movimento para transformar ele num negócio, não é isso, mas que ele consiga se sustentar. E sustentar as horas que você fica ali, porque muitas vezes você deixa de fazer uma coisa de militância porque você sabe que você tem que fazer um frilo ali, um bico ali, entregar tal coisa. Se você conseguir transformar isso numa coisa autossustentável, você vai ter mais tempo para lutar. E a gente fazer de uma forma descentralizada, autônoma, é algo brutal, que os partidos e vários outros movimentos fazem isso, mas uma máquina burocrática de arrecadação de grana que não tem nada a ver com a construção de um mundo livre. Eu falei demais, hein? Estrambeleza. Que estrambelhado. Total. Me parece que é uma receita que no Brasil não se experimentou muito, né? Assim, me parece uma receita muito praticada, talvez, não sei, no país da Europa, ou no Uruguai, ou no Chile, né? Assim. Eu vejo muito isso nos modelos de ocupação, de ocupas, né? O movimento ocupa latino e na Europa, mas que no Brasil ainda tem também, mas muitas vezes está ligado só a subculturas punk e tudo mais, assim, seria interessante se expandir, né? Isso não ser uma coisa de nicho, não ser uma coisa de um lugar só. Bom, então, esse podcast, ele vai ser uma série tentando aprofundar um pouco na discussão entre arte e ocupa, né? Arte, espaço rebeldes e tal. Mas é uma ótima oportunidade para poder fazer um episódio sobre a Mil Conta também, né? Sobre projetos e tal. Entrar nesses projetos, discutir um pouco e ver os pontos de vista em relação, né, a esse tema. E eu acho que já estava um pouco atrasado esse projeto, na verdade. Mas muito bom ter feito essa reflexão que vocês fizeram. Mas eu queria, né, eu queria fazer essa pergunta que é um pouco o foco nessa série de podcast, que é pensar que a Mil Conta tem feito várias produções de imagens, textos, livros, camisetas, serigrafia, pôster. Uma produção bem pulsante, assim, bem, né, tudo isso na minha opinião, assim, bem dedicada, bem atenciosa e tal. Ao mesmo passo em que a casa também tem abrigado aí leilões de arte, exposições, produções, um relacionamento aí, por exemplo, com o pessoal da Quarta de Improviso, né, que está aí ligado à música experimental e tal. Eu sinto que a casa tem tido um pouco essa aproximação com o mundo da arte, na verdade sempre teve, né, e tudo. Mas
A pergunta que eu faço na verdade é essa, né? O que a gente pode pensar de uma maneira meio filosófica, assim, às vezes na base do devaneio mesmo, o viajado e tal, mas também do campo da opinião, da análise. Qual que é o espaço, né? Quais são as relações possíveis entre... Quais são as finalidades, quais são as relações possíveis entre um espaço rebelde, como a Casa Invisível e outros aí, com a arte, né? Assim, quais são essas possibilidades, quais são as potencialidades, as estratégias que dá para ser usada em comum. Eu queria ver a opinião de vocês, assim. Tem até uma cachaça aqui, não sei se vocês gostam, mas eu acho que sempre ajuda. Quer caipirinha? Não, tá cedo, né? Um vinho? Bom, vamos ir lá, hein? Esquenta aí. A relação da arte com... Espaços rebeldes, Casa Invisível, movimentos sociais. Então, como eu conheci movimentos anticapitalistas, movimentos sociais através do punk, foi uma linguagem artística que me trouxe para mobilização, para movimentos reais, transformação real, assim, né? Foi primeiro aquela rebeldia que é estética, que é um encontrar para isso, que é uma confraternização, e que bota a galera para mover, né? Isso desde sempre, né? Uhum. Tipo, a capoeira, você pode trazer isso para origens da formação do Brasil aí, da resistência anticolonial, desde a capoeira, com a roda de música e dança, que é uma arte marcial e de encontro e organização, até as rodas de samba nas favelas, na urbanização fudida aí do século XX, até o punk, que veio um pouco antes, e o hip hop, né, na década seguinte, ali, nos anos 80, colocando a galera para pensar, para criticar, para mobilizar um ódio ao sistema, à exclusão, à injustiça e transformar em algo, né? Então, para mim, foi um salto gradativo, assim, que muitas vezes as pessoas não necessariamente passam por essa linha, né? Tem gente que conhece movimentos e se engaja depois de mais velho e porque se encontrou num local de trabalho com um sindicato, com um grupo, com um movimento, com um partido, ou na rua, uma panfletagem, ou quando vai acontecer alguma merda no seu bairro, ou quando acontece já um desastre ambiental, alguma coisa assim. Mas no meu caso teve uma gradação assim, de conhecer a cultura, contraculturas, né, punk e tudo mais, e tem sempre aquela coisa do faça você mesmo. Então, se você está numa cultura que o lema é faça suas músicas, faça seus textos, faça seu livro, escreva, coloque sua opinião, organize seus eventos, o salto é meio que automático, né? Se a gente está fazendo tudo isso, a gente está criticando o sistema e a gente consegue fazer uma rede, tocar no Brasil e em outros países, fazendo shows, organizando toda a logística que um show precisa, que é espaço, estrutura, comida, energia, material e tudo mais, a gente consegue fazer algo mais, né? A gente consegue transformar a sociedade, transformar vizinhanças, bairros, casas. Então você faz esse salto, já que a gente está falando sobre ser contra o sistema, então vamos construir contra o sistema materialmente. Então, para algumas pessoas esse salto é automático, para outros pode ser só estético, depende de que tipo de envolvimento também pessoal a pessoa tem, né? Aí eu vi isso participando de espaços contraculturais, de primeira, assim, né? E depois eu vi que era importante o espaço não ser um encontro só de uma tribo urbana, de uma galera que se veste ou se comporta de um jeito. Muitas vezes eu me via em diferentes lugares, em diferentes cidades, assim, nos espaços rolando algum evento de origem, né, originado assim, no punk, com oficinas, com debate, com aquelas coisas que tentam ir para além da música, mas quando você olha para a vizinhança, todo mundo olha que ali está tendo alguma coisa, mas não entende bem o que é. Tem um tanto de gente de preto, tatuada, com os cabelos esquisitos, e não faz a menor diferença pro bairro o que está acontecendo ali. Então, assim, isso me deu uma certa insatisfação, assim, né? E eu vi que, tendo banda, eu consegui, por exemplo, ir para conhecer ocupações na Europa, centros sociais no Brasil, na Europa, em vários lugares, só depois que eu tinha saído de um centro social em São Paulo, né? Que eu citei o espaço próprio. E lá eu consegui, nesses outros espaços, eu consegui ver uma relação. Falei, então é isso que a gente está tentando ver, né? Um espaço que é uma infraestrutura de luta para a comunidade.
e reconhecido pela comunidade. A gente falhou alguma coisa ali em não ver uma forma de colocar esse espaço como algo útil para a comunidade, para além da estética, para além da nossa tribo. E, por exemplo, com a Casa Visível agora, eu vejo que esse salto é muito importante e a arte, a estética ali é fundamental para chamar a atenção, para entregar uma mensagem, né, para fazer um pôster, uma faixa, um livro, uma música, um podcast. Se você faz ele bem, se você faz ele bonito, esteticamente apelativo, às vezes esteticamente muito agradável, ou às vezes esteticamente desconfortável, mas bem pensado, você consegue mobilizar, né? Porque o punk tem uma hora que satura e tal, mas a estética dele ser suja, podre e tal, estava chocando os valores de uma sociedade ali, né? De uma sociedade que dizia que era a ascensão ali do liberalismo, do neoliberalismo, se consolidando no mundo, falando que o indivíduo tem que ser austero, limpo, arrumado, trabalhar, e o punk veio quebrar tudo isso aí. Mostrou que dá para ser diferente. Então, quando a gente vê uma comunicação bem feita, ela pode ser tanto para um lado quanto para o outro, mas ela tem que ser bem feita, tem que ser pensada, tem que ter isso. Então, acho que a nossa arte, a nossa estética vai ter que ser assim. A gente viu, por exemplo, a Suelen pode falar mais aí da experiência dela, tinha interesse em desenhar, em fazer umas coisinhas, sempre meio que, estou aqui brincando, estou aqui experimentando. E ela criou, por exemplo, um desenho simplesão para virar um adesivo, está até aqui, você viu? Criou um adesivo em referência aos zapatistas, aos caracóis, fez um desenho do caracolzinho, lento pelo avanço, e foi assim, quando a gente soltou nas redes, foi a arte, o produto, sei lá, que mais curtidas, né, que teve mais curtidas, que mais circulou, mais elogiado, todo mundo adora, porque ele é bonito, ao mesmo tempo que ele é bonito, ele é poderoso, ele é fofinho, ele é esteticamente bem feito, então tem todos esses elementos. Conceitualmente interessante. E todos esses elementos trazem atenção para alguma coisa. E nós não somos sei lá, a Nike ou uma empresa tentando vender uma estética. Nós somos um InfoShop dentro de uma ocupação, ligados a movimentos de luta de capitalista, fazendo uma homenagem ali aos zapatistas, e tudo isso tem um poder, né? Você não está simplesmente usando uma estética para vender algo, você também não está simplesmente falando de ideologia e ideias e posturas como algo militar, careta, como uma circular interna do partido. Assim, né? As coisas têm que se fundir ali, tem que ter momentos de seriedade, tem que ter momentos de alegria e inspiração, mas assim, dá para ter um meio termo assim, no dia a dia que a gente traga algo de bonito e poderoso ao mesmo tempo, e a arte vai ser fundamental nisso daí. Sim. Eu acho que a casa tem sido uma ferramenta muito importante, assim, tanto a casa quanto o Luiz Estrela e outras ocupações, elas podem ter esse papel de ser uma ferramenta muito importante para possibilitar esse espaço de encontro, eu acho, de pessoas, e possibilitar que pessoas artistas talvez divulguem o seu trabalho, desenvolvam o seu trabalho. Tipo assim, eu acho que é muito legal a gente ver que a casa serve de espaço para, por exemplo, leilões de arte, como o Dé falou, para uma pessoa que quer lançar o seu primeiro disco, ter um espaço onde ela possa fazer isso sem precisar pagar ou conseguir recursos que ela talvez não tenha, ou passar por uma curadoria exatamente, de pessoas que talvez não vá aprovar ali aquele trabalho. E eu acho que tem sido um espaço muito importante assim, nesse sentido, de promover essas novas possibilidades assim, para as pessoas, além do espaço de encontro, né? Porque é isso, assim, tem pessoas que se encontram a partir da casa e podem criar novos grupos, novos projetos de arte ou mesmo de outros tipos de projetos, né? É muito legal, assim, ver isso. E para mim, eu acho que é muito importante isso que o Renato falou sobre essa cultura faça você mesmo, que veio do punk, né, e tudo mais. Para mim, isso foi algo que importou muito quando me aproximei da casa e me aproximei da Mil Contra, que me fez perceber que eu podia fazer arte mesmo não sendo uma artista formada ou não tendo
acesso a esse tipo de especialização formal, mas que todo mundo pode fazer, todo mundo pode tentar criar, tentar desenvolver coisas a partir disso. E, mais uma vez, eu acho que conta muito assim, esse espaço de possibilidade de testar, de jogar pro mundo as coisas que você quer fazer, assim, sem opressão, né? Acho que é isso, acho que a casa tem sido essa ferramenta importante por esse ponto de vista. Assim. O Will falou uma coisa parecida com isso que vocês estão falando. De que é um espaço mais acolhedor, né, mais aberto, menos burocrático, não burocrático, né, assim. E que permite muito experimentalismo, né? Igual eles fizeram a exposição lá com as obras na rua, deixaram lá depois. Porque às vezes se você é um artista, talvez você vai depender de editais para poder conseguir recursos para fazer sua arte, ou então passar em uma curadoria para expor sua arte em algum lugar, e talvez isso não seja possível, e talvez isso até seja tão frustrante para a pessoa que ela desista de ser artista. Que é muito triste, assim, né? Mas acho que é importante ter mais desses espaços, assim, né? Tanto a casa, quanto o Estrela, que eu consigo lembrar aqui agora, mas que são espaços que eu vejo que acolhem essas propostas, assim, de poder mostrar para o mundo o que as pessoas quiserem, assim, e estiverem dispostas a fazer, sem passar por essas barreiras que normalmente a gente vê. Muitas vezes um estudo e tudo isso, e uma curadoria, uma coisa, ela é muito boa, você vai selecionar muita coisa pela qualidade e tal, mas muitas vezes também ela impede e cria um funil que não permite muita coisa boa ou muita coisa que às vezes não é tão boa, mas é poderoso e tal, passar por um filtro que muitas vezes tem a ver com o gosto de uma elite ou de um grupo assim. Porque tentando só fazer aquele meio do caminho, né? Porque o que eu falei pode soar também como um anti-estudo, anti-intelectualismo, não temos que fazer nada, só fazer qualquer coisa e tá bom. Porque existem outras formas de buscar, outras formas de ter conhecimento também. E isso, sim, apesar da casa e do espaço, né? Da casa invisível quanto o espaço, da Mil Contra, que é o InfoShop, as lojas de material, de informação radical e tal. Quanto movimento, quanto contracultura também, ela pode não ser tão punk, tão esteticamente e tão fechada, que nem muitos espaços que são exclusivamente punks e tal rolam, e assim, mais da metade do coletivo da casa não teve essa bagagem que eu e, sei lá, o Dé e mais alguns outros membros tiveram. Essa atitude eu ainda acho muito punk, que é fazer o que a gente quer fazer e fazer coisas de quem faz porque quer fazer. Em espaços de show de rock, de metal, sei lá, qualquer outra música qualquer meio musical, por exemplo, mais institucionalizado, as pessoas não poderiam se apresentar se elas não tivessem uma formação, uma carreira, uma qualidade X. E o punk falou, nós vamos fazer mesmo sem saber tocar, nós vamos fazer 3 acordes e passar nossa mensagem. E tem banda que faz isso muito bem, tem outras que não, obviamente. Mas assim, você consegue passar uma mensagem com uma crueza, mas não deixa de passar. Você vai escrever um zine fudido, escrito à mão, xerocado, mas se a ideia é boa, ele vai rodar, ele vai circular. E se você esperasse, né, pensando aqui, nas décadas antes da internet, antes das mídias sociais que a gente conhece hoje, se você esperasse uma revista publicar seu artigo, uma coisa lançar sua banda, alguma gravadora lançar sua banda, isso talvez nunca ia acontecer. Então os grupos começaram a fazer isso porque eles queriam botar isso para a comunidade. Hoje com a internet a gente vê que muita gente brilhante se só fica conhecendo por causa da internet. Às vezes a pessoa fica conhecida também por ser o oposto de brilhante, né? Por ser muito merda e acaba ficando... É tão merda que não vira presidente ou vira um meme e fica rico do mesmo jeito. Mas o punk, ele vem de tudo isso, vem de antes de tudo isso daí, e foi modelo, né? As redes Faça Você Mesmo, de distribuição de música, de arte, de shows,
os fóruns, as plataformas das mídias sociais, todas elas são, inclusive, diretamente, né, apropriações de ferramentas criadas por contraculturas e por movimentos anticapitalistas. Né? Assim, o exemplo mais clássico, mais obsceno, é a plataforma do Twitter foi apropriada de um aplicativo para as pessoas trocarem ideia durante protestos, para dizer onde a polícia estava, onde tinha gente presa, etc. Então, a gente tem um espaço em que a gente consiga falar: eu quero lançar um livro, eu faço um livro, quero botar ele no mundo, ou uma música, ou um vídeo, um debate, uma oficina, seja de primeiros socorros, de saúde feminina, de autodefesa, marcenaria, um espaço que vai abrigar isso e a comunidade vai filtrar o que é bom para ela e o que não é. Então a gente não vai depender do próximo edital de financiamento da prefeitura ou uma abertura no Palácio das Artes. Não, a gente vai fazer nós mesmos. Um dia a gente pode entrar nos espaços institucionais, às vezes entra, né? Às vezes a gente permeia, às vezes quem está lá também quer apresentar na casa, muitas vezes, mas essa relação, assim, esse do it yourself, esse faça você mesmo, é totalmente punk. E a gente só está dando uma atualizada nele, tornando ele mais fora da bolha um pouco. E é bem legal pensar também, né, do ponto de vista de como que a gente está falando muito aqui sobre como a casa pode ser uma ferramenta para possibilitar aos artistas ou pessoas que se interessem por arte poder desenvolver isso, mas também do ponto de vista de como que ter esse espaço pode possibilitar que pessoas que talvez não teriam acesso à arte possam ter, né? Então, assim, a comunidade no entorno, ou é isso, né? A vizinhança, pessoas em situação de rua que estão por ali, podem ter acesso a esse tipo de arte que provavelmente elas não teriam, assim, em outro lugar, ou elas teriam que pagar para entrar, ou elas não seriam bem recebidas num museu ou numa galeria de arte conceituada, assim, que ali na casa elas podem acessar e podem participar e podem Especialmente quando a arte está na rua, né? interagir. É igual quando a gente faz na calçada, na fachada. E isso eu acho que é uma coisa bem potente, assim, também, de pensar, assim. Possibilita esse acesso. Às vezes a pessoa até nem se interessa por arte, mas aí ela passa por ali, vê que tem alguma coisa acontecendo e passa a se envolver, e inclusive às vezes nem conhece a casa, nem sabe o que a casa faz, e por conta dessa intervenção ela acaba conhecendo e se interessando mais. Eu acho isso muito legal. Tem essa coisa do poder do exemplo, né, também. A galera vê que é possível, né, vê que tem gente fazendo na tora, do jeito que dá. O poder do exemplo eu acho um negócio muito forte. Esse Faça Você Mesmo, essa rede de apoio a esse Faça Você Mesmo que serve de exemplo para muita gente, né? Porque eu não tinha banda ou não me arriscaria a tocar, a apresentar minha música se eu não tivesse estudado e não sei o que lá, porque era isso que eu tinha como referência, né? Só vou fazer um show, ou vou fazer shows quando eu tiver um manager, né? Um empresário que fazia isso. Eu conhecia no meu bairro uns caras lá na Zona Norte, tá, que tinha uma banda de metal e tinha um agente. Eu falei, caralho! Aí você tem que apresentar, gravar uma demo tosca para um dia gravar uma gravadora. Quando eu conheci o punk, eu vi que você organiza seu próprio show, você grava seu próprio disco, você estampa suas camisetas, você faz tudo. Então, esse salto resgata a gente, tipo assim, lembrar que a gente pode fazer isso com tudo, assim, se a gente se organiza, divide funções, divide conhecimento, divide, abre espaço para os nossos talentos serem usados e tal, a gente consegue construir, né, muita coisa. Tem um negócio que é legal, que eu penso às vezes, que eu tenho pensado assim, que é essa coisa do como a gente tem que fazer do jeito que dá, com o recurso que tem, a gente tem que experimentar muito também, né? Acaba um experimentalismo em vários aspectos. E eu boto fé que esse experimentalismo é muito bom para o mundo, assim, né? Porque a gente vai avançando nas possibilidades que tem, assim. E eu acho que o exemplo que o experimentalismo gera, ele é muito interessante socialmente, assim.
mesmo em evento de rua, essa coisa de fazer um leilão na rua, ou igual tá rolando, tava querendo fazer tava com essa ideia na minha cabeça de fazer um campeonato de peteca na porta da casa. Eu acho que essas coisas abrem uma possibilidade de mundo, assim, que a estrutura social, por tão rígida, não costuma permitir, né? E isso tem uma coisa de artístico nisso também, né? Assim, de criativo, de artístico mesmo. Com certeza. Acho que é isso, né? De criar mesmo novas possibilidades. De repente você não vai ter as condições e os recursos ideais para fazer a coisa no modelo e no padrão que é geralmente feito. Então você cria novas formas de fazer aquilo, ou a partir de um erro você inventa uma coisa nova. Isso Em outro momento, em que outra circunstância, por exemplo, você teria feito a sua ilustração, né, que ficou a mais famosa da loja? Assim, sozinha, do nada. A gente cria coletivamente um espaço em que você pode se expressar e experimentar sem nenhuma pretensão, vamos ver o que dá. E foi a arte lá do caracol mais aclamada. Tipo assim, se a gente às vezes não tivesse criado isso, se a gente não estiver criando esses espaços, a gente não vai saber o que a gente é capaz, assim, né? Se a gente não estiver ocupando, se a gente não estiver tentando organizar eventos, organizar mutirões, organizar ações solidárias, a gente não vai saber se a gente é capaz de lidar com isso, assim, com decisões coletivas, enfrentar desafios, levantar dinheiros, dividir seu tempo em formas de agir. Então, colocando a mão na massa e experimentando, abrindo esses espaços aí que a gente vai descobrir. Esse gato não fica bravo com mexer na barriga, não. Aí ele é bizarro, ele deita assim aberto, assim, você vai pro caminho, ele não mexe, ele não sabe. Que matinho. Mas... o grosso da proposta da conversa é essa, mas esses devaneios assim são sempre muito bons, assim, né? Mas é igual um exemplo que eu acho que eu acho que é um grande exemplo de Minas, de Belo Horizonte, assim, que é a Praia da Estação, assim, de dar um exemplo de um uso experimental da praça, que eu acho que é muito escolar, né? Tipo, mostrar que é possível fazer um evento daquele, né? Assim, para além do formato, mas de que sim é possível ocupar a praça de uma maneira lúdica, politizada, divertida, enfim. Acredito muito no poder do exemplo. Quando a gente viu, por exemplo, pensando na ocupação da praça, né, que virou a Praça da Estação, virou a Praia da Estação, né, a Praça da Estação, a gente viu isso muito claramente naquelas ocupações de escola 2015, 2016, que essas escolas viravam umas comunas, né? A galera ensino médio ocupou para fazer um protesto, começou a ter que lidar com fazer sua própria segurança, juntar fundos, juntar comida, produtos de higiene, organizar o horário de comer, das atividades, das palestras, de fazer cartaz e tal. Então, o ato de ocupar, né, de tomar um espaço e falar agora, nós que usamos ele diariamente, nós que estamos nele diariamente, agora nós ocupamos e controlamos uma auto-organização do que acontece ali, você abre um espaço para coisas que eles nunca viveriam, né? Se eles estão ocupando ali, se as crianças e os adolescentes estão ali ocupando a escola no dia a dia, eles estão recebendo, o horário está dado, o que vai acontecer está dado, está planejado, as infrações serão tratadas e os conflitos serão resolvidos de acordo com algo estabelecido fora. Então, quando eles ocupam, eles quebram tudo isso em outra ordem colocada ali mesmo temporariamente. E é a mesma lógica de uma greve, de um piquete, de um protesto, de ocupação de praça. Você rompeu com a ordem, você suspendeu aquela lei e está construindo uma outra coisa. E toda ocupação, todo movimento de ocupação, seja de casa, seja de territórios, né? Igual a gente tem bairros inteiros ocupados, territórios, né, horizontalizados, assim, que não são verticais igual prédios, a gente vê isso, as pessoas têm que se virar. E isso é
importantíssimo. E a gente ter esses espaços que permanecem, a gente ter... a Casa Invisível agora está fazendo 10 anos no que vem, em 2023. Como que a gente organiza isso para que o conhecimento acumulado ali não se dissipe? Quando os movimentos se dissiparem, quando os espaços se dissiparem, como que esse conhecimento vai ser passado adiante? Por isso que a gente, por exemplo, tenta fazer os princípios, uma publicação impressa, as experiências que a gente tem, organizá-las em vídeos. Isso tudo a gente foi aprendendo com outros espaços, tipo o Espaço da Lagartixa Preta em São Paulo, outras ocupações, o Centro de Cultura Social, tudo mais. Isso tudo explica um pouco do saber fazer, do saber organizar, e dos limites, das tretas, tudo que a gente vai precisar passar para frente, né? Não dá para ficar inventando a roda toda vez, né? Isso é uma coisa que a gente é muito vítima ainda. Reinventar a roda quando você tem soluções ou experimentos que já podem dar um avanço, né? Já tem alguém que pode falar, isso aí geralmente dá tal merda. Você tem aí você pode ter a opção de experimentar, dar merda por você mesmo, que também pode ser edificante, ou evitar essa merda e já avançar, já que está dado, e já ir para o próximo passo, que é o que você faz quando você sabe que tal coisa vai dar merda. Isso é importante e também acho que pensar como... porque talvez a cidade ainda tenha tantos espaços vazios e abandonados e as pessoas não estão ocupando esses espaços, né? Ou como que a gente pode incentivar isso, apoiar e fomentar esse tipo de coisas, porque eu tenho certeza que tem muita gente, com certeza, né? Muita gente sem casa, sem moradia, que poderia ocupar para viver ou mesmo para colocar seus projetos no mundo, se organizar, encontrar um grupo que queira fazer a mesma coisa, que isso facilitaria, para isso facilitaria ter esse espaço, assim. Por que as pessoas ainda não fazem, né, tanto, assim? Porque é muito legal ver que a casa é esse espaço e que as pessoas se sentem acolhidas e à vontade para usar. E espero que isso continue, né? Mas por que ainda ninguém, ou quase ninguém, se sente motivado, né, e com vontade de fazer o mesmo? Assim, então, criar novos espaços, abrir novos lugares para criar isso, né, para expandir assim, esse modelo, essas possibilidades de encontro, de fazer as coisas, assim. Não sei, fala que eu acho que ocupar não é simples, né? Envolve muitas responsabilidades, envolve muitas lutas e batalhas que talvez muita gente não esteja disposta assim, a enfrentar. E bem compreensível, né? Porque não é uma coisa fácil, assim. Mas será que talvez as pessoas não pensem também muito mais difícil, muito mais complicado do que realmente é, assim? Não sei. Bom, gente, eu acho que é isso, assim. Era um pouco essa conversa mesmo que eu queria ter. Eu agradeço por terem topado, parabenizo pelo que tem feito. E o Contra é um puta bom exemplo. Eu acho que deve inspirar muita gente, com certeza. E faz circular ideias e informações e sonhos pelo Brasil inteiro, não só pelo Brasil, né? Assim, então, agradeço muito por terem topado. E aí, se vocês quiserem fazer uma consideração final. Fala, Su. Bom, só agradecer também pelo convite. Dizer aí, né, para as pessoas que conheçam a Do Contra, só procurar aí nas redes sociais ou no nosso site. Que mais pessoas vejam que é possível, né? Eu espero que mais pessoas escutem e vejam que é possível fazer isso, que é possível colocar sua arte no mundo, mesmo que você não tenha todos os recursos ainda ideais ou que você não tenha uma formação
artística, coisas assim, que eu acho que o mundo precisa de mais disso, assim, mais das nossas criações e das nossas inspirações e projetos por aí. Isso aí, valeu demais. O podcast aí é sempre bom para fazer circular. Quem não pode ler a entrevista, tem a opção de ouvir, lavando louça, varrendo casa, no busão. Então, acho muito importante ter várias mídias para fazer as coisas e acho que é legal. Valeu demais. Top. Valeu, gente.